Seja muito bem-vinda à live número 7 do Conversando e Produzindo com a Laura, onde eu te mostro e te ensino maneiras de como criar semijoias lindas e exclusivas. Então, nessa live, eu vou fazer um modelo de semijoia, enquanto isso nós vamos conversando. Se você não me conhece, eu sou a Laura de Cristal, especialista em semijoias com pedras naturais. E o tema da nossa live de hoje é os melhores acabamentos para criar semijoias sem medo. Então nessa live eu vou produzir um modelo todo feito com uma correntinha bem fininha, em que eu vou usar pérolas naturais, arame de aço inox na técnica da contrapinagem. Vou fazer um colar curtinho. Então vai ser um colar em torno de 40, 45 centímetros. Olha o pessoal chegando. Então essa live é para você, mesmo que você nunca tenha feito semijoias antes, eu até acho que é difícil de fazer, mesmo que você ache que não tem capacidade de aprender, e ou você também, se você já faz semijoias ou bijuterias e se você tem dificuldade de fazer acabamentos perfeitos. Mesmo assim, essa live é para você. Olha o pessoal chegando, eu vou fixar aqui um comentário, vamos ver se eu consigo fixar aqui. Deixa eu ver. Legal. Deixa eu ver se dá para fixar. Vamos ver. Acho que ele não fixou, vou de novo. Agora deu. Bom, o pessoal chegando, então aproveita, se você ainda não me segue, já me segue aqui na live, manda coraçãozinho, manda foguinho, manda cenzinho. E se você está vendo essa live gravada no YouTube, se inscreve no canal e aciona a sinetinha para ser avisada cada vez que tiver um vídeo novo. E se você está vendo aqui no Instagram ou no Facebook, já me segue, curte a live. Olha o pessoal chegando. Então hoje a nossa live é diferente. Sim, é aquela live conversando e produzindo com a Laura, que enquanto eu vou fazer um modelo de sobre esse assunto tão importante que é os melhores acabamentos para criar semijoias sem medo. O pessoal entrando, boa noite. Olha, já vi que tem poderosas aqui na live. Depois eu quero saber quem é uma poderosa. Fixei um comentário de quero. Para quem está perguntando sobre a próxima turma do método Semijoias Sem Limites, onde eu ensino a criar semijoias exclusivas com pedras e pérolas naturais, a fazer coleções com um método completo, digita quero para você receber já no seu direct o link para você se inscrever na lista de espera. Ou então você pode vir aqui no meu perfil do Instagram, embaixo da minha foto vai ter um link azul, também ali é a lista de espera. Por que eu fixei esse comentário? Porque agora tem uma surpresa de Black Friday. Uma surpresa no dia 11/11. Sim, é uma surpresa que eu acho que eu nunca mais vou repetir essa surpresa. Então, se você tem interesse, para quem tem me mandado mensagens, digita quero aqui na live, ou então depois vai aqui no meu perfil do Instagram, embaixo da minha foto, ali está o link da lista de espera. Bem fácil, você clica no link, vai pedir o seu nome, o seu e-mail, e também é importante que você entre naquele grupo da lista de espera, porque essa surpresa de Black Friday é somente para quem estiver na lista de espera. Legal, né? Bom, então agora que tomei um golinho de água, curte a live, manda coraçãozinho, manda cenzinho, porque hoje tem muito conteúdo. Inclusive eu vou ensinar, vou mostrar, enquanto a gente está conversando, eu vou fazendo um modelo na técnica da contrapinagem, usando arame de aço inox, pérolas naturais e correntinha. Olha, o pessoal quero, legal. Bom, então por que é importante fazer um acabamento perfeito? E o que é um acabamento perfeito quando você cria semijoias? Bom, o acabamento perfeito ele envolve três partes, três etapas. Primeiro, que é a finalização, os acabamentos, que eu vou mostrar alguns tipos de finalização aqui. Também você precisa saber as técnicas que você vai usar e quais os materiais que você vai escolher. Então, toda essa etapa, essas três etapas fazem parte dos acabamentos perfeitos. Bom, como assim, Laura? Sim, eu vou mostrar então alguns acabamentos de finalização, tipo fechos, que você pode usar quando cria semijoias, e também alguns acabamentos bem no finalzinho, perto do fecho.
E em seguida eu já vou começar a produzir o nosso modelo de hoje. Bom, então para mostrar alguns tipos de acabamento, eu trouxe aqui primeiro os fechos. Vamos lá. Então aqui eu trouxe um fecho boia. Tá vendo aqui o fecho boia? Esse fecho ele é muito interessante, exatamente, ele tem um formatinho de boia. E ele é muito interessante quando a gente tem um pingente que a gente quer por alguma razão tirar o pingente. Então ele é perfeito porque a gente pode, por exemplo, usar a pulseira, tipo essa pulseira aqui, com ou sem pingente. Você tem a opção de tirar o pingente. E aqui nessa pulseira, se você olhar, eu tô... Bom, primeiro então eu vou mostrar os fechos. Fecho boia. Aqui, fecho mosquetão, aqui é um outro colar. Esse colar aqui tá todo feito com fio de nylon. E aqui eu tenho um fecho mosquetão, tá vendo aqui? Dá para ver o fecho? Também chamado muitas vezes de fecho italiano. Outro fecho que é muito interessante quando a gente vai criar semijoias é o fecho lagosta. Por quê? Porque ele tem um bom custo-benefício e é muito fácil de encontrar. Então, esse fecho aqui é um fecho lagosta, tá vendo ali? Que a gente encontra no aço inox, no prateado, no dourado. Aqui eu tenho ele no aço inox. Tá vendo? Então eu tô começando com a finalização, que são os fechos. E agora em seguida eu vou mostrar alguns tipos de acabamento. Além desses fechos, a gente tem também um fecho chamado fecho mola, que é o fecho redondo, que é esse fechinho que muitas vezes vem nas correntinhas, tá vendo? Hoje eu botei a luz um pouco mais forte porque eu vou produzir. Eu quero saber se tá bem, se vocês estão enxergando, se tá tudo certo. E quero saber se tem poderosas aqui na live. Quem é aluna do Semijoias Sem Limites, digita para mim poderosa. E se você quer aprender a criar semijoias, digita iniciante. Porque agora em seguida eu já vou mostrar alguns tipos de finalização que a gente pode fazer na linha e no nylon. E depois vou te mostrar também como, enquanto a gente está conversando, como criar um modelo de colar todo feito com correntinha bem fininha e pérolas naturais e arame de aço inox. Olha, iniciante, a Ângela, a Denise poderosa, querida, a Bel Biju poderosa, minhas alunas queridas aqui na live, a Vânia, iniciante, estão no lugar correto, no lugar certo. A Cerqueira, a Lúcia poderosa, a Neide poderosa, olha as alunas queridas, muito, muito bom. A Ana, iniciante, bem-vinda, Ana, que bom. Moura Santiago poderosa, legal, muito bom. Bom que tem poderosas aqui na live, que são as alunas do Método Semijoias Sem Limites, e também que tem as iniciantes, pessoas que querem aprender a criar semijoias exclusivas. Olha, Maria Novas, acessórios iniciante, legal, muito bom. Bom, então agora eu mostrei alguns tipos de fecho que são usados nas semijoias. E agora eu vou mostrar alguns tipos de acabamento que eu utilizei em alguns modelos. Olha, Solange iniciante, o pessoal ainda legal, contribuindo aqui, participando, muito, muito bom. Bom, então eu vou mostrar acabamentos básicos que você pode usar no nylon e na linha. Por exemplo, esse colar aqui, ele tá todo feito com fio de nylon. Sim, olha só, é um modelo bem grande, de uma peça grande. Aqui eu trabalhei com nylon, aqui para trás com corrente, porque você pode fazer exatamente esses tipos de combinação. Então aqui, só para você ver alguns tipos de acabamento. Aqui todo com nylon e aqui bem no cantinho ali, tá vendo? Aonde termina a bolinha, ali parece um pneuzinho, ali é um acabamento com conduíte, que é um acabamento usado na joalheria. Olha que legal. E que a gente pode usar tanto no nylon quanto na linha, quando a gente cria as semijoias. Outro tipo de acabamento também que você pode usar no nylon ou na linha é o tip, o tão conhecido tip. Então você também pode usar nas semijoias.
Aqui vou mostrar uma pulseira toda de pérola também, com o conduíte, tá vendo ali? Deixa eu pegar um alicatezinho. Ali é o conduítezinho, que parece um pneuzinho assim, porque ele é uma molinha. E fica muito lindo quando a gente cria semijoias. E aqui na linha também, você pode usar esse mesmo tipo de acabamento. Então aqui eu usei o fecho lagosta e aqui de novo o conduíte. Nesse modelo em que eu usei cristais também misturados com as pedras naturais. Ah, Laura, parece difícil. Não, não é. É muito simples quando você sabe como combinar, você sabe as técnicas, conhece os materiais, enfim, você sabe combinar cores, fica muito simples para você fazer. E vou mostrar também o nó de joalheiro, que muitas pessoas amam, também chamado amarração com fio de metal. Então aqui no nó de joalheiro é muito importante que você faça as voltinhas bem iguaizinhas, bem perfeitas, tá vendo? E aqui para trás eu usei o fecho lagosta também, aqui com uma correntinha extensora, um acabamento todo de aço inox. Bom, então, o que é importante quando a gente vai começar a criar semijoias? É que você tenha a segurança de fazer um trabalho bem feito, um acabamento bem feito. Por quê? Bom, antes de falar o porquê, eu vou começar a fazer o nosso modelo de hoje. Então vamos lá. Eu separei para fazer o modelo de hoje uma correntinha fininha, que aqui eu cortei ela já está cortada, porque eu ia demorar muito tempo na live, que eu ia ter que medir, em pedacinhos de 3 centímetros, tá? Então é uma corrente fininha, bem parecidinha com essa, em que eu cortei em pedacinhos de 3 centímetros. Essa correntinha tá com banho de ródio, mas poderia ser, por exemplo, de aço inox, com banho de platina, o banho que você quiser prateado, até o banho de prata. O banho de prata é um pouquinho diferente do aço inox, por isso que eu escolhi o banho de ródio, que fica perfeito quando a gente vai combinar com o aço inox, que tem uma cor um pouquinho mais fechada, um prateado mais fechado que o prata. Bom, então eu vou começar, vamos lá. Aqui estão, não sei se você está enxergando, mas eu vou fazer aqui em cima. Aqui estão as minhas pérolas naturais. Aqui eu escolhi um arame de aço inox para fazer a técnica da contrapinagem. E daí como é que eu vou fazer? Deixa eu achar a ponta dele. Aqui está a ponta do arame. Deixa eu puxar para ficar mais fácil. E aqui então eu vou enfiar a pérolazinha, o arame na pérolazinha e vou fazer a voltinha da contrapinagem. Bem simples. Então aqui eu vou fazer a voltinha do menor tamanhinho que eu conseguir. E aqui, essa voltinha aqui do contrapino, eu já vou colocar na minha primeira correntinha. Aqui. Tá vendo? E agora eu vou fechar a correntinha. Tudo muito simples. Posso fechar com um alicate de ponta redonda, aquele que eu estava usando antes, ou então com esse alicatezinho de apertar aqui. Então aqui a gente já tem, ó, a primeira pérola presa já num lado da correntinha. E agora eu vou prender do outro lado. Aqui eu escolhi o meu alicate mais velho para trabalhar com aço inox. Por quê? Porque o aço inox ele vai tirando o fio do alicate. Então eu escolhi já um alicate bem usado, bem antigo, que ele já não estava muito bom o fio, que é o que eu vou usar para trabalhar aqui com aço inox. Então aqui a mesma coisa, eu vou fazer a voltinha e aqui eu vou botar um outro pedacinho da corrente de 3 centímetros que eu já cortei. Não sei se está boa a luz, eu botei uma luz bem forte, até tá um pouco forte para mim aqui olhar para a câmera. Então aqui tá ela, ó. E agora aqui eu vou fechar. E assim, enquanto a gente vai conversando, eu vou fazer toda a sequência do colar, para você ver como é simples. Bom, então para a gente ter uma ideia, por que é importante a gente ter segurança na hora de
fazer os acabamentos perfeitos. Por quê? Porque não vai te travar na hora de produzir. Porque eu sei por quê. Se a gente não sabe, se você não sabe fazer um acabamento perfeito, muitas vezes você olha o modelo e não vai conseguir fazer. E na hora que você sabe, você vai ter liberdade para criar. Sabe que eu tenho uma aluna, a Ana. A Ana, ela tem, eu acho que uns 60, 50, 60 anos. E a Ana mora em Curitiba, mora no Paraná. E a Ana já fazia bijuterias, uns trabalhos belíssimos, uns colares grandes, bem cheios, assim, maravilhosos. E daí numa consultoria individual, que é um encontro que tenho com algumas alunas da consultoria individual, nós conversando, ela me contou que ela, antes de entrar no método Semijoia Sem Limites, ela já fazia as bijuterias. E daí que ela vendeu um colar, para uma amiga dela. E o que aconteceu? Na hora que ela foi entregar o colar, a amiga já tinha até pago, que ela deu para a amiga experimentar. O que aconteceu? O colar abriu, simplesmente o colar desmanchou. E ela disse que ficou com uma vergonha, que daí o que ela fez? Claro, que ela resolveu refazer o colar, né? Ainda bem que era amiga dela, e ela refez todo o trabalho. Mas o que eu achei muito legal, que a Ana contou, é que depois que ela aprendeu a fazer os acabamentos perfeitos, isso nunca mais aconteceu. Ela hoje faz acabamentos maravilhosos, ela continua com os colares grandes, é uma característica dela, ela gosta daquelas peças com várias voltas, muito lindo. E hoje ela está vendendo muito e criando com toda a segurança. Eu também, quando me lembrei agora que quando comecei a criar semijoias, o que aconteceu? Eu sabia fazer duas técnicas. Eu sabia fazer a contrapenagem, que eu estou fazendo aqui, que a gente usa os arames ou alfinetes, e eu trabalhava com fio de nylon. Só que o fio de nylon eu não sabia fazer os acabamentos. E daí o que acontecia? Eu tinha dificuldade de escolher os modelos que eu queria criar. E muitas vezes eu não fazia o modelo por não saber fazer o acabamento. Então, o que aconteceu quando eu comecei? Eu comecei fazendo bijuteria, assim que eu comecei. Fazia na mesa da minha sala, comecei há mais de 30 anos atrás, com material de biju, nem conhecia semijoias e muito menos as pedras naturais. Sempre tive muita vontade de trabalhar com as pedras naturais, mas naquela época não tinha no mercado brasileiro os fios de pedra. E daí eu comecei a fazer as bijuterias com as técnicas que eu sabia. Mas isso me limitava muito. Por quê? Porque eu olhava muitas vezes o modelo e não fazia, porque eu não sabia como fazer. Inclusive no nylon, eu não sabia como fazer para o nylon ficar escondido, que ele não aparecesse. Eu sabia exatamente fazer o colar de nylon sem fecha, porque era uma maneira de esconder o nylon, mas eu não sabia fazer os acabamentos, inclusive os acabamentos de joalheria. Daí o tempo foi passando, eu comecei a me especializar mais, eu abri minha primeira loja e vi que eu precisava melhorar. Por quê? Porque eu tinha a linha pronta de bijuterias, eram bijuterias finas na época, e eu tinha a linha que a gente criava. E daí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer alguns cursos para me especializar, e nesses cursos eu aprendi acabamentos de joalheria, que eu adaptei para semijoias. Por quê? Porque nessa época, exatamente começaram a entrar as pedras naturais no mercado nacional e eu pensei, nossa, pode ser um diferencial enorme trabalhar com as pedras, fazendo os acabamentos profissionais. E daí eu aprendi a fazer, só que aconteceu o seguinte, o meu negócio começou a crescer e daí eu não conseguia mais ficar na parte de produção, que era o que eu mais amava. Eu amava ficar lá produzindo com as meninas, criando modelos. Porque nessa época eu já tinha uma pequena equipe de produção.
Sim, uma equipe em que, como eu cheguei a ter 4 lojas ao mesmo tempo aqui nos grandes shoppings de Porto Alegre, o que acontecia? A gente desenvolvia um modelo e daí a gente estabelecia, vou fazer 4 modelos para cada loja. Então, como eram 4 lojas, se fazia 16 modelos iguais. Só que eu não conseguia ficar com a equipe. E daí eu desenvolvi um método. Sim, um passo a passo, desde como combinar cores, como criar, as técnicas para fazer as semijoias com acabamentos de joalheria que eu aprendi e adaptei para semijoias. Isso foi muito legal, por quê? Porque deu todo um diferencial no meu negócio. E daí, na hora que eu começo a criar semijoias, sabe o que aconteceu? Eu passei a ter lucro. Sim, simplificando, porque quando eu fazia as bijuterias, eu fazia, não conseguia cobrar muito por isso, porque as pessoas não valorizavam. E na hora que eu começo a criar as semijoias, teve toda a diferença no resultado final. Bom, então, para você ver, eu comecei com poucas técnicas, depois fui me especializando e aprendi técnicas de joalheria que eu adaptei para semijoias, ensinei para minha equipe e daí eu criei um método, certo? Bom, e o que vai acontecer com um método de acabamentos perfeitos como você? Porque, como eu falei, são 3 etapas que você precisa. Você vai precisar conhecer os acabamentos perfeitos, a finalização. Você precisa saber as técnicas, sim, para ter segurança. E também você precisa saber quais materiais usar. Claro, porque isso faz toda a diferença. Inclusive, para você ter certeza que os modelos não vão desmanchar. Porque imagina, que nem a Ana, olha a vergonha, coitada, ela falou, ela contou que ela ficou com muita vergonha na hora que a cliente amiga dela foi colocar o colar, simplesmente o colar estourou, ele desmanchou. E daí a Ana, nessa consultoria individual, contou que como mudou o acabamento das peças dela na hora que ela aprendeu a fazer os acabamentos profissionais. E daí o que acontece? Ela teve certeza que os modelos não iam desmanchar, valorizou ainda mais os modelos que ela estava criando e ela ficou com muita confiança na hora de vender. E por quê? Porque isso faz toda a diferença, né? Você ter certeza que é um trabalho bem feito e que a cliente vai gostar, vai valorizar. E daí o que acontece se você não fizer esse tipo de acabamento, esse tipo de finalização, essas etapas que eu falei? Você vai acabar perdendo clientes, você vai se sentir muito frustrada. Por quê? Porque é horrível quando a gente faz uma peça e ela não funciona, ela estraga, né? Ela não fica valorizada. E também possível que você fique até com vergonha se vier alguma peça a estragar. E daí o que acontece quando você faz esse tipo de peça que não tem um bom acabamento? O preço vai lá para baixo, né? Então, isso é muito interessante. E não foi só a Ana, né? Tem uma outra aluna minha, a Mônica. A Mônica, ela tem uma empresa agora, uma marca que é Mônica Maia Designer, certo? Então a Mônica, quando ela começou, numa época em que ela estava estudando para fazer concurso. Ela se formou em Direito e ela ia fazer um concurso para seguir nessa área. Só que estudando para o concurso, um dia ela foi para a internet e viu alguns vídeos de como criar semijoias e ela se apaixonou, porque a Mônica adorava e ainda adora acessórios, semijoias. E daí a Mônica contou também numa consultoria individual que ela começou a fazer os modelos e lá pelas tantas começou a fazer um modelo de colar. Levou 3 dias para fazer o modelo de colar e na hora que ela foi fazer a finalização, o fechamento, simplesmente estragou o colar que ela levou 3 dias fazendo. E nessa consultoria individual, o que ela contou? Ela contou que as filhas brincaram muito com ela, porque depois que ela entrou
no método Semijoias Sem Limites, a Mônica, em 2 dias de curso, fez o primeiro um modelo de gravatinha, fez com o material que ela tinha mesmo, e ela tinha em casa aquele material. E daí até o comprimento não ficou certo, ficou mais curto, mas ela fez. E daí as filhas brincaram muito com ela, disse, mãe, que diferença, né? O estresse que ela teve naquele colar que ela levou 3 dias fazendo e não ficou bom. E agora ela já tinha feito um modelo novo, completamente diferente daquele modelo pashmina, gravatinha, e mandou a foto. E o legal da Mônica é que ela começou porque ela se apaixonou. No início a filha estava vendendo para ela os modelos, a filha levava para o trabalho da filha os modelos. E daí o que aconteceu com a Mônica? Ela se especializou em semijoias delicadas, o oposto da Ana. E ela começou a fazer semijoias muito delicadas, usando inclusive pedras até usadas na joalheria, tipo turmalina, esmeraldas, pedras exatamente usadas em joia. Claro, porque ela estava fazendo as mesmas técnicas da joalheria adaptadas para semijoias. E daí a Mônica começou lá no ateliê dela, na sala onde ela fazia as peças, começou a criar muitos modelos e hoje a Mônica, o que ela fez? Ela abriu uma loja física. Olha que legal. Sim, hoje a Mônica, se você não conhece o trabalho dela, é Mônica Maia Designer, segue ela. Ela tá com uma loja, acho que em Niterói, no Rio de Janeiro. Legal, né? Porque a gente vê assim a evolução das pessoas. E a Mônica nunca tinha feito, só com aqueles vídeos soltos na internet. E daí o que acontece? Exatamente o que acontece? Que muitas vezes as pessoas começam assistindo aqueles vídeos soltos na internet e não dá certo. Por quê? Porque muitas vezes são fornecedores de materiais que criam aqueles vídeos e eles querem vender aquele acabamento, aquela pecinha. E eles fazem, às vezes, técnicas que nem são tão adequadas para criar semijoias. Então, o que aconteceu com a Mônica? Ela viu os vídeos soltos, viu, inclusive, alguns fornecedores querem vender os kits, que às vezes nem são o indicado para semijoias, e às vezes as técnicas não são ideais. Mas, então, o que acontece? A pessoa olha o vídeo, eu que sei fazer, que trabalho há mais de 30 anos com isso, às vezes eu olho os vídeos e fico pensando, meu Deus, como é que uma pessoa que nunca fez vai conseguir fazer uma peça com o vídeo, às vezes muito rápido, não explica nada, só faz o finalzinho ali onde a pessoa quer vender aquele material e tá pronto o vídeo. E na realidade, para você criar semijoias com acabamentos perfeitos, os melhores acabamentos para criar semijoias sem medo, você precisa das 3 etapas. A parte de finalização, a parte de saber as técnicas muitas vezes usadas na joalheria, adaptadas para semijoias, e também quais os materiais usar. Eu quero saber se isso faz sentido. Se faz sentido, digita aqui que eu estou falando, se você concorda. Se você concorda, por quê? Porque eu quero que você tenha confiança na hora de fazer os modelos. Eu quero que você tenha segurança realmente de poder fazer um trabalho bem feito. Então, se você concorda, digita eu aqui. Olha, a Margarete, eu, a Vanilda também, legal. O pessoal digitando. Por quê? Não adianta a Andréia também. Pega lá um videozinho na internet e não vai ter a segurança, não vai ter exatamente a confiança de ter um trabalho bem feito. A Ângela também, é bem isso, né? Então quem tá, eu sei por quê. Porque eu também acompanho muitas vezes as redes sociais, gosto de ver vídeos, a Bel Biju, a Ana também, eu. Então faz todo sentido realmente, né? Então eu vou tomar um golinho de água, vou mostrar aqui como é que tá o nosso modelo, que eu vou fazer um colar em torno de 40, 45 centímetros. Olha, o pessoal, é isso aí.
faz todo sentido. Por quê? Porque na hora que a gente quer criar semijoias, o que a gente quer? A gente quer realmente que tenha um trabalho bem feito. Porque imagina você criando seus modelos, fazendo para estar de presente, para você usar, para você vender, para você fazer até como terapia. Tenho muitas alunas que começam como terapia e depois acabam vendendo, vira uma marca. Deixa eu ver o que o pessoal botou aqui. Você mede o fio também. Ah, assim, olha, Ana, o que acontece? Aqui, o que eu peguei? Para quem não estava aqui desde o início. Eu peguei uma correntinha fininha, tá? Bem fininha. Cortei em pedacinhos de 3 centímetros. Deixei cortado porque eu não ia ficar cortando aqui na live, porque é só medir na fita métrica 3 centímetros e cortar os pedacinhos. Deixei eles aqui dentro do meu potinho, os pedacinhos cortados. Daí eu separei pérolas naturais, que são pérolas cultivadas, que se você olhar assim, elas são parecidas, elas não são uma iguais às outras, porque exatamente elas são pérolas naturais, cultivadas. Não são feitas por uma máquina que sai tudo igual. E estou usando o arame de aço inox, tá vendo? E esse arame eu estou fazendo a técnica da contrapinagem usando o alicate de ponta redonda, tá? Então, como é que eu estou fazendo? Eu vou pegar a pérolazinha, boto aqui o arame dentro, poderia ser o alfinete, mas é o arame, e aqui eu vou fazer a volta na lua aqui no ladinho, ó. Então, aqui na pontinha, na parte bem fininha do alicate, da menorzinha, eu faço uma voltinha bem delicada. Por quê? Porque quanto mais eu fizer a voltinha mais para dentro do alicate, maior ela vai ficar. Então, aqui eu tô fazendo uma voltinha bem delicada. E daí, aqui que eu fiz a voltinha, e agora eu vou entrar com esse arame, com essa voltinha, dentro da correntinha. Ó, tá vendo? E agora eu vou fechar. Então, é bem simples se você souber como fazer. O bom é isso, é quando você aprende como fazer, fica muito simples de fazer os modelos. Inclusive, na mentoria mensal das alunas poderosas que estão aqui na live, amanhã tem mentoria mensal. Sim, é uma mentoria com todas as alunas, em que a minha equipe manda pelo WhatsApp o link da nossa reunião, que é uma reunião online, e daí amanhã o tema escolhido pelas alunas é tipos de coleções. Então a gente vai conversar sobre esse assunto, tirar dúvidas. Então amanhã é bem legal. Então olha lá o seu WhatsApp, que a minha equipe manda o link pelo WhatsApp. Qual a espessura desse arame, por favor? Ah, legal. Bom, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com o aço inox, tá vendo aqui esse arame? O que acontece? A gente pode escolher as espessuras, assim como o arame de latão, e você escolhe se você quer usar mais grosso ou mais fino. Como eu estou usando as pérolas naturais, o que acontece com as pérolas? Elas têm, em geral, um furinho menor que as pedras. Então, aqui eu estou usando um arame de 0,60 milímetros. Se fosse as pedras, eu poderia usar o arame de 0,70 milímetros, que é um pouquinho mais grosso. Mas o que acontece com 0,70? Muitas vezes essa espessura do 0,70 não entra no furinho das pérolas. Por isso que eu estou usando essa espessura menor, que ela é perfeita para as pérolas naturais. Então, tudo isso é importante quando você sabe como fazer. Aqui, tô com a mão na frente, mas estou fazendo a voltinha, fechando aqui. E como é uma voltinha muito pequenininha, eu tô ajudando também com esse alicate de apertar, chamado alicate meia cana. Ó, então, o meu colar vai ser esse colar aqui. Aquele colar básico que a gente pode usar todos os dias. Legal, né? Bom, o que acontece então? O que acontece? Nos meus modelos, o que acontece? Eu uso as técnicas de joalheria
adaptadas para semijoias, que você não vai encontrar por aí, não vai encontrar em vídeos soltos na internet. Então é importante que você se dê conta que isso faz toda a diferença no resultado final dos modelos. Legal, né? Ah, Margarete poderosa, querida. Deixa eu arrumar aqui a pontinha, senão, como a pérola tem um furinho muito fininho, ele tranca. Então, deixa eu botar aqui. Aqui. Ó, deu, entrou. Agora eu vou dobrar para o ladinho e vou fazer a volta na lua, o contrapino. Olha aqui. Bom, então o que acontece? Como é que você vai começar? Muitas vezes as pessoas, tá, Laura, mas como é que eu começo? Por onde eu começo para fazer uma semijoia com um acabamento perfeito, sem medo? Né? Porque a gente tem que ter os melhores acabamentos para criar semijoias para não ter medo na hora de fazer, para você ter a segurança, você ter a confiança de um trabalho bem feito. Bom, então por onde começar? Primeira coisa, você vai escolher uma técnica. Como assim, Laura? Sim, pode ser inclusive uma técnica bem básica, tipo um fio de nylon. Porque aqui eu mostrei modelos no fio de nylon, lembra no início da live, ó. Você pode começar com uma técnica bem básica do fio de nylon. E daí o que acontece? Você pode até fazer uma opção, um acabamento com tip, ó, que é uma maneira simples de começar. Por quê? É que nem quando a gente vai na academia. A gente começa com os exercícios mais simples. Ou também quando a gente vai aprender a cozinhar. A gente não vai fazer uma torta recheada na primeira vez que a gente vai aprender a fazer, por exemplo, um bolo, uma torta. A gente começa com um bolo mais básico. E aqui é a mesma coisa. A gente vai começar, o ideal é você começar com uma técnica mais simples. Sim, por quê? Porque daí você vai saber que é mais fácil de fazer. Então você pode começar com nylon, que é uma ótima opção. E daí o que acontece? Se você sabe como fazer, quando você sabe como fazer, você faz qualquer modelo. Tá vendo? Aqui eu tô fazendo esse modelo bem simples. Usei 2 e 3 materiais diferentes, se a gente pensar. Eu já não usei nem a correntinha a metro, poderia ter usado a corrente a metro, mas aqui eu optei por usar já uma correntinha. Deixa eu mostrar aqui, bem parecida com essa, com fechinho. Por quê? Porque daí eu já tenho as duas partes, olha aqui. Inclusive eu já comecei com o fechinho. Mas você pode, por exemplo, começar com usar um colar a metro. Mas aí o que acontece? O que eu fiz aqui quando eu fui começar? Eu defini um modelo. Eu pensei assim, eu vou fazer um modelo bem básico, bem comercial, bem fácil e simples de fazer. Então, primeira coisa, você pensa que modelo. E daí você já começa, define o modelo, pensa como é que você vai fazer o início, aqui já facilitou porque tinha o fecho, mas se fosse, por exemplo, uma correntinha a metro, eu poderia ter escolhido outro fecho. Quantos centímetros você deixa para fazer a voltinha? Vai depender do tamanho da voltinha que eu vou fazer, tá? Quer ver? Eu vou fazer agora uma outra voltinha. Por quê? Quanto maior a voltinha, quanto maior a contrapino, a volta na lua, maior vai ser essa partezinha do arame. Então, se eu quero uma voltinha menor, deixa eu escolher aqui uma pérola. Vou escolher uma pérolazinha. Estou escolhendo as pérolas que estão mais irregulares, que eu não consigo usar nos brincos. Quer ver? Então, aqui. Aqui. Tá vendo aqui? Bom, quando eu faço na primeira parte, aqui do lado, não tem muito problema, porque eu vou fazer a voltinha bem na ponta do alicate, tá vendo? Faço a voltinha e vou puxar. Daí agora do outro lado sim, que eu vou deixar meio centímetro, às vezes um pouquinho mais, porque vai depender da espessura do arame e também o tamanho da voltinha que eu quero fazer.
Então, isso é importante essa pergunta. Por quê? Primeiro você define os materiais, define a finalização. Por exemplo, que fecho eu vou usar, que técnica que eu vou escolher fazer, também que materiais que eu vou usar. Então, primeira coisa, vamos lá, define o modelo, que nem eu defini aqui. O modelo é um colar de correntinha, intercalado com as pérolas, definir a técnica, que é a volta na lua, e daí definir o tamanho aqui, nesse caso, eu escolhi que a cada 3 centímetros de correntinha eu ia colocar uma pérolazinha. E daí o que acontece? Eu planejei como que eu ia fazer. Primeiro, tamanho. Como é um colar que eu vou usar, eu já sei que o meu pescoço, se eu fizer de 40 centímetros, ele vai ficar muito justo esse colar. Então tem que ser em torno de uns 42, 44 centímetros. Então eu já sei o tamanho, já defini o modelo. E daí o que acontece? Na hora que eu cortei as correntinhas, eu sei quantas pérolas eu vou usar. Ou então aqui, na hora que eu for fazer esse modelo, por exemplo, de fio de nylon, aqui eu usei pedrinhas diferentes. Podia ter feito de uma cor só. Vamos partir do princípio que eu fiz um colar inteirinho. Então eu já sei que eu preciso um fio de pérola. De pedras, desculpe. Porque os fios de pedra têm em torno de 40 centímetros. Agora, se eu quiser usar 2 cores, eu já sei que eu vou ter que comprar um fio mais claro, um fio mais escuro. Se eu quiser fazer 3 cores, como eu fiz aqui, eu vou comprar um fio mais claro, lavanda, vou comprar aqui essa pedrinha ametista e o quartzo rosa. Então, você planeja antes de você comprar os materiais. Por quê? Porque daí fica muito mais fácil na hora de você comprar os materiais. Mas tem uma maneira melhor que você pode começar. Porque às vezes as pessoas, mesmo sabendo que tem que planejar, elas têm dúvidas e até têm medo de comprar o material errado. E daí, como que você pode começar? Tem outra maneira bem interessante, que é você começar com o material que você tem em casa. Como assim, Laura? Eu não tenho material nenhum. Mas você deve ter algum colar que você tem de bijuteria, que você pode desmanchar, ou até de pedras. Ou então você pode começar comprando material de bijuteria. E daí você já começa. Mas por que você vai começar assim? Para treinar. Por quê? Porque é importante que às vezes quando você for treinar, você vai ter que desmanchar, às vezes não fica bom. É que nem quando a gente vai fazer um primeiro bolo. Eu me lembro que meu primeiro bolo não cresceu. Ele não, simplesmente, eu fiz tudo passo a passo, ficou muito ruim o meu bolo. Ele não cresceu. E daí, conforme eu fui fazendo, fui aprendendo, daí sim, eu acertei a receita. E é igualzinho aqui nas semijoias. Você pode começar, então, com o material que você tem em casa, e daí você já começa a treinar. Mas tá, Laura, mas daí até quando? Por que isso pode ser bom, treinar com o material que você tem em casa? Fica bom até você ter a certeza de estar fazendo um trabalho bem feito, de ter a segurança. E isso vai te dar muita confiança na hora de você fazer os seus modelos. Então é importante que você comece com o material que você tem, mesmo que você ache que não é o material ideal, mesmo que você ache que podia ser um material melhor, não importa. O importante é que o feito é melhor que o perfeito. E depois, quando você acaba aprendendo direitinho como fazer, você vai ter mais segurança, mais confiança, vai ter orgulho de fazer as suas peças. Imagina, você agora vem Natal, uma época excelente para você começar a criar semijoias, porque você pode fazer para presentear, você pode fazer para usar, você pode fazer para vender. Tenho muitas alunas que começaram, inclusive, fazendo como hobby, como
algo tipo assim, pós-aposentadoria, ou então pessoas que estavam muito estressadas com o seu trabalho e queriam uma outra atividade que desse muito prazer. Porque criar semijoias acontece isso, a gente acaba tendo muito prazer na hora de fazer. Por quê? Porque ativa áreas do cérebro que aumentam o nosso prazer, bem-estar. Enfim, quem trabalha com qualquer trabalho manual ou até com semijoias sabe do que eu estou falando. Então imagina você agora nessa época do Natal fazendo seus modelos para usar no Natal, no Réveillon, nas festas de final de ano, para dar de presente, para vender, ainda fazer uma renda extra principal, também como terapia. Sim, muitas pessoas fazendo por terapia. Pós-pandemia, o que aconteceu é que muitas pessoas ficaram com algum problema de estresse, depressão, ansiedade. E criar semijoias ajuda a você a recuperar a saúde perfeita. Então imagina você aproveitando essa época do ano. Por quê? Agora é um momento maravilhoso para você começar. Legal, né? Então vou mostrar aqui ó, o modelo pronto que eu fiz durante a live. Talvez tenha subido alguma pergunta que eu não vi, porque eu estava fazendo. Mas então, para você ver, ó, aqui o modelo que eu fiz para mim, que eu adoro as pérolas. E daí aqui eu usei, então, recapitulando, uma correntinha, bem simples, fininha, tá? Então aqui na realidade são dois tipos de corrente, essa aqui com elinho oval e essa com um elinho mais quadradinho, tá vendo? E daí eu usei as pérolas naturais, feitas com arame de aço inox, na técnica da volta na lua chamada contrapinagem. Para você ver, imagina se eu estivesse fazendo sem conversar, porque eu tinha que prestar atenção aqui no que eu estava falando e fazendo ainda, e respondendo as perguntas e criando. Imagina na hora que você senta para fazer, é muito rápido, é muito bom. Então, agora tem a nossa surpresa de Black Friday. Então, se você quiser ter a segurança, a confiança de fazer as semijoias com acabamentos profissionais em todas as técnicas usadas para criar semijoias, eu estou fazendo uma lista de espera, uma surpresa de Black Friday, gente, que eu acredito que eu nunca mais vou repetir isso, tá? Então eu fixei aqui nos comentários o quero, se você quiser receber por direct o link da lista de espera. Por quê? Eu estou fazendo uma lista de espera para a próxima turma do Método Semijoias Sem Limites, que vai ter agora na Black Friday uma surpresa no dia 11/11. Olha que lindo. Sim, você pode, quem está perguntando dos arames, pode usar até no ouro 18, você pode fazer. Então, se quem quiser receber o link da lista de espera, digita quero aqui na live, ou se você quiser entrar aqui no meu perfil do Instagram, embaixo está minha foto, vai ter um link azul também, lista de espera. O que é a lista de espera? Você clica, vai pedir o seu nome, o seu e-mail e tem um grupo do WhatsApp para você entrar. Um grupo silenciado, que ninguém diz bom dia, boa tarde. Exatamente um grupo, por quê? Para quem quiser aproveitar essa oportunidade, porque somente para quem estiver no grupo do WhatsApp vai ter essa surpresa. Legal, né? Olha o pessoal dizendo aqui, a Ana já está na lista, beleza. Olha, a Floranelli de Semijoias eu quero, legal. Inclusive, estou vendo que tem pessoas que vendem já semijoias. Eu tenho alunas que vendem semijoias prontas e fazem a linha autoral para misturar na coleção delas. É muito show. E estão vendendo muito. Bom, então, esse foi o nosso modelo da live de hoje. E o tema da nossa live de terça-feira, porque eu estou fazendo live terças e quintas às 20 horas. E domingo também lives normais de criando semijoias incríveis, terça e quinta. E no domingo às 20 horas conversando e produzindo com a Laura. Então eu vou deixar nos meus stories uma caixinha de votação para você escolher o assunto da próxima live. Tá bom? Então um beijo bem grande, muita gratidão por vocês estarem aqui comigo nesse domingo. Tão importante, com votação em algumas cidades. Então, um beijo grande no coração. Nos encontramos, então, na terça-feira, às 20 horas.